Quem nunca viveu o final de um relacionamento que foi conturbado e tóxico? Por isso hoje eu quero te convidar a olhar para o fim desse relacionamento e de todos os outros relacionamentos anteriores por uma outra perspectiva. E como brinde eu quero te dar uma super dica bônus de como avaliar o seu relacionamento atual. Existem muitas variáveis que não somente dificultam, como também podem tornar uma pessoa prisioneira a um término de relacionamento. Por exemplo, algumas pessoas podemos dizer que elas têm a personalidade mais ansiosa e persistente, o que vai fazer com que elas sofram não somente antes, durante e inevitavelmente depois do fim de um relacionamento. Fim de relacionamento esse que para essas pessoas dificilmente é aceito como um ciclo que se finalizou, chegou ao fim, para que outros possam iniciar. E quando está ausente essa capacidade de aceitação do fim, elas não conseguem seguir em frente. E por que será que na maioria dos relacionamentos, nos finais, isso acontece? Se nós pegarmos como exemplo os relacionamentos lá do passado versus os relacionamentos que nós temos atuais, nós vamos perceber que as pessoas do passado elas se relacionavam com pessoas mais reais, que na maioria das vezes nem eram escolhidas por elas. Então isso significa que os relacionamentos do passado eram melhores do que os relacionamentos atuais? Não necessariamente. Porém, as pessoas de hoje em dia elas se relacionam muitas vezes com as próprias fantasias, com as próprias expectativas. Elas criam uma espécie de ideal sobre um relacionamento perfeito, que na maioria das vezes não é correspondido quando você se relaciona com uma pessoa real, absolutamente diferente de você, e que provavelmente ao entrar nesse relacionamento cria as próprias expectativas sobre ele. Então sejamos justos, se você tem o direito de exigir o que você quer da outra pessoa, obviamente que o outro também vai criar as próprias exigências dele sobre você quanto a esse relacionamento. Por isso eu falo que em um certo grau todo relacionamento requer um esforço. Ceder um pouco aqui, ceder um pouco ali, e assim com bastante convivência e com o tempo, você conclui se esse relacionamento é benéfico para ambas as partes que estão envolvidas nele. Agora, concluído que não é, chega o momento que para as pessoas persistentes e mais ansiosas é o mais difícil. Aceitar que o relacionamento chegou ao fim e seguir em frente. No caso dessas pessoas que eu citei, se desapegar não somente da outra pessoa, mas também dos planos, dos sonhos, daquilo que já foi construído e melhorado durante esse processo é o mais difícil. Todavia, quando o relacionamento chegou ao fim para uma das partes envolvidas, inevitavelmente ele chegou ao fim. E continuar insistindo em sentimentos que já não são mais recíprocos faz com que até os momentos positivos que vocês tiveram juntos percam o valor. Por isso, na maior parte das vezes, os finais de relacionamento são sempre conturbados, porque são permeados de uma falta de maturidade, que é suficiente para você permitir que o outro siga a vida dele, ainda que nesse momento você esteja frágil e não consiga seguir a sua. Eu gosto muito de uma frase que diz: você não pode se curar no mesmo ambiente em que você adoeceu. E o que isso quer dizer? Que não necessariamente possa ser que a outra pessoa te feriu no relacionamento, mas você mesmo se feriu com seu excesso de expectativas em cima dele e do relacionamento. E que talvez não foi correspondido ou não foi tudo aquilo que você imaginou. Por isso eu reitero, os seus relacionamentos precisam ser desenvolvidos por pessoas reais. Gente, e embora eu acredito que existam e realmente existem relacionamentos que são incrivelmente saudáveis e benéficos, também nós sabemos que existem os relacionamentos tóxicos, E romper com esse tipo de relacionamento precisa ser bem mais do que uma simples vontade. Precisa ser indiscutivelmente uma necessidade. Então, se necessário, você nomeie, escreva em um caderno, em um papel, os motivos pelos quais você entende que precisa ir embora dessa relação. Porque ter consciência do que você está vivendo em uma relação é o primeiro passo para que você possa buscar uma mudança. E aqui vai a dica bônus. Pergunte a si mesmo, se necessário até escreva também, quais foram os motivos que te levaram a desenvolver afeto, ou a se apaixonar por uma determinada pessoa lá no passado. E passado algum tempo, essa pessoa continua cultivando as mesmas características e comportamentos que lá no passado, em algum momento, te levaram a querer entrar nessa relação. E isso é básico, todo mundo muda. Mas a essência de uma pessoa, ela é permanente. E se há uma reciprocidade da sua parte nesse relacionamento, dificilmente ela deixaria de se doar, A não ser que para ela esse relacionamento já estivesse acabado. Nesse caso, só te resta seguir.
E embora, claro, que isso seja bem mais fácil na teoria do que na prática, dentro da psicologia hoje existem uma série de intervenções terapêuticas e ferramentas que podem te ajudar a retomar consciência do seu próprio valor, né? Desenvolver amor próprio e, sobretudo, uma capacidade de aceitação para fim dessa relação. Por isso é sempre indicado buscar o auxílio de um profissional. Gente, eu espero que esse vídeo tenha te feito refletir sobre o seu relacionamento atual, o que você viveu e os que ainda você vai viver. Então, compartilha esse vídeo com outros apaixonados e românticos e assim a gente vai conseguir, né, aprender a desenvolver sentimentos e afetos por pessoas reais. Beijo no seu coração!